Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rodrigo Correia e estamos aqui no Papo Raro Especial OABMS para comemorar o Dia do Advogado, dia 11 de agosto. Estamos aqui com os pré-candidatos do OAB. E quem nós trouxemos agora, Rafael Sampaio? Fala galera, nós estamos aqui com a pré-candidata Gisele Marques. Ela é advogada, doutora em Direito, pós-doutora em Meio Ambiente. Que currículo, hein, cara? Olha só, doutora, seja muito bem-vinda ao Papo Raro. Muito obrigado pela presença da senhora aqui. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês, nesse dia tão importante para a advocacia do Brasil. Obrigada. Obrigado, doutora. E antes de a gente começar o nosso papo com a doutora Gisele, nós precisamos fazer o quê, Rafael? Nós temos que agradecer nossos patrocinadores, né? A começar pela Moagem. Como sempre, Moagem. Acreditou no primeiro Papo Raro, a Moagem. Porque agora querer patrocinar agora, né? Aí é fácil, vai acreditar no primeiro. Mas brincadeiras à parte, a Moagem está patrocinando a gente. É uma cerveja local. Aqui na tela do Lecão vai colocar para vocês aí o delivery, então peçam Moagem em casa e conheçam a cerveja, quem não conhece, e aproveitem, que é muito boa. Cara. Exatamente, inclusive o que nós estamos tomando agora é de Guavira, cara, sucesso. Delícia, e quem está mais patrocinando nós aqui, doutora, é o CEDEP. Né? Doutora, a senhora já tem uma longa história da advocacia, a senhora lembra que antes... Sou das primeiras clientes do CDF. Olha aí! Exatamente, tinha que pegar lá a publicação em diário e passar o marca-texto, e hoje o CEDEF faz isso para nós, né? Ele tem o aplicativo Faz, onde todas as publicações dos seus processos já vão ser ali, né, diretamente para sua pasta correta, para você ter um controle melhor dos processos. Para o novo advogado é maravilhoso e está com desconto de 40% no mês do advogado, está aqui na tela inclusive. Pessoal, acessem o site, acessem o link aqui, dá uma conferida lá, que é sucesso. E agora, lógico, o melhor curso jurídico presencial dessa capital aqui. Porto Jurídico está nos ajudando nessa empreitada, então sigam as redes sociais do Porto Jurídico. Exame de ordem está chegando aí, faça sua matrícula. Vai ter, vou colocar aqui também o código Porto 10. Pronto. Então, a controvérsia, viu, Rafael? Porque o melhor curso do universo para preparatório para a OAB é o CPA. É o CPA, é o melhor curso. Inclusive, está começando aí você, ó, já está atrasado. Hoje é dia 11 de agosto, já tem o exame 33 aí. Vem com a gente, Papo Raro 10 é o cupom de desconto e vai ser sucesso. Aqui os concorrentes eles estão juntos aqui pela causa da OAB, viu, doutora? Desse jeito. E o Burteco é uma hamburgueria que vem alimentando essa galera, essa produção nossa aqui. Comem pra caramba, então o Burteco aí vem ajudando, mandando os lanches pra gente. Então sigam também o Burteco. Aqui na tela tem o delivery deles e peçam o Opala. O Opala é bom, cara. Opala é bom, eu prefiro o Voyage. Prefiro o Voyage. E se você está sofrendo com conta de energia, você não vai mais sofrer, porque a Protons Engenharia e Energia está aí para instalar seus painéis solares. Então, pessoal, economiza o dinheiro, porque aquele dinheiro que você está colocando ali na conta de luz, você poderia estar ali no seu investimento da energia. Pessoal, vale a pena, sigam aqui nas redes sociais, faça um orçamento que vai ser sucesso, vai sobrar dinheiro. E chupa Energisa. Chupa Energisa. Isso aí. É a nossa hashtag. Energisa, não tem jeito. Não vamos pagar mais conta de energia, né? Faz energia solar, não tem mais, não faz mais sentido, né? Exatamente. A LC Corretores também está nos ajudando. Então, se você está buscando um imóvel, se você tem um imóvel e quer colocar para alugar, para vender, a LC Corretores resolve isso aí para você. E tem todas as redes sociais deles aqui, tem o telefone tanto do Chico quanto do Léo. Então entre em contato com eles e vá resolver esse problema aí com eles, tá? Financiamento os caras correm atrás, os caras fazem tudo, tá ligado? É bem tranquilo. Você que precisa casar e quer casa, vai lá com a LC Corretores. E para finalizar, quem organiza aqui, doutora, toda essa produção para nós é a Arroba Produções, que está sempre com a gente aqui desde o primeiro Papo Raro. É verdade. Né? E faz tudo. A Arroba realmente acreditou. Ela acreditou. Esses caras estão malucos. E assim, está aqui nos ajudando a trazer a senhora. E agora, depois de todos os patrocinadores, doutora... Obrigado, patrocinadores. Agradeço essa oportunidade. Doutora, por que a advocacia? Como que a senhora começou, doutora? Bom, quando eu era estudante, né, de ensino secundário, o meu sonho não era ser advogada, era ser jornalista. Olha aí. Porém, eu fiz vestibular com 15 anos de idade, né, não existia o curso de jornalismo aqui no Mato Grosso do Sul, era muito novinha, meus pais não deixaram eu estudar fora, então
eu acabei optando pelo direito porque achei que era uma profissão assim mais próxima do que eu queria. Eu queria ser realmente jornalista, né? E quando eu estava terminando já o primeiro ano, que se você olhar meu histórico escolar, minhas notas mais baixas foram no primeiro ano, porque eu justamente não queria aquele curso. Mas quando eu estava terminando o primeiro ano, eu resolvi fazer o estágio na antiga assistência jurídica Dom Bosco, né? E aí eu me encantei com a advocacia, né? Eu me encantei com a possibilidade de ajudar as pessoas, de resolver o problema das pessoas, assim, realmente de dar às pessoas uma condição para resolver os seus problemas. Isso foi o que me encantou. E aí eu comecei a gostar do curso de Direito. No segundo ano fui firme no estágio. Depois eu prestei uma seleção para ser estagiária do Departamento do Sistema Penitenciário. E fiquei 2 anos trabalhando no setor jurídico, primeiro do estabelecimento penal feminino, depois do Instituto Penal e depois do estabelecimento penal de segurança máxima, né? Então, no ano de 1989, que foi o ano que eu formei e que foi o ano que foi inaugurado o estabelecimento penal de segurança máxima aqui do Estado, né, eu trabalhava no setor jurídico, fazia os pedidos de progressão de regime das pessoas que estavam lá apenadas, e aquilo para mim foi assim um grande laboratório. Depois que você passa 2 anos lidando diariamente com pessoas, né, que estão com conflitos com a lei, você realmente aprende muito. E aí eu me apaixonei totalmente pelo direito, né? Comecei advogando na área criminal, aí depois eu fui advogar para sindicatos de trabalhadores, fiquei 16 anos advogando para sindicatos de trabalhadores, e eu sempre atuei como advogada voluntária do Centro de Defesa dos Direitos Humanos Marçal de Souza. Como militante dos direitos humanos, eu me deparei com uma questão que eu achei que era o problema humano assim, mais importante, que é a relação com o nosso planeta. E foi aí, então, que eu me dei conta, né, de que nós precisamos muito lutar, né, para conservar esse planeta, porque a gente não tem um plano B, não temos um planeta alternativo para nos mudarmos para lá, e estamos destruindo, assim, de uma maneira muito veloz a nossa casa planetária, e me apaixonei pelo meio ambiente. E aí, então, eu fiz mestrado e doutorado focada, né, para estudar a tensão entre a propriedade privada e o meio ambiente, as limitações que a propriedade privada sofre em decorrência da proteção ambiental que o planeta requer. E atualmente, graças a Deus, eu falo assim que eu posso me dar ao luxo de advogar na área ambiental, que é a área que eu realmente assim, me sinto engajada profissionalmente e também como pessoa humana. O direito à advocacia ele dá essa possibilidade, né? Esse leque, que todo mundo fala, né? O leque é aberto, mas ele tem mesmo, né? Você pode estar dentro do direito e em cada uma dessas vertentes você vai se identificar com alguma coisa e tal. Exatamente. Isso aí é uma característica muito legal. E puxando, como a senhora é professora, puxando essa questão acadêmica, doutora, até conversando com os colegas hoje sobre isso, a senhora acredita que a Faculdade de Direito mudou a visão da senhora para o mundo? Porque eu tenho essa visão. Eu acho que hoje as pessoas mais novas não têm isso. Eu acho que assim, quem vai para a Faculdade de Direito, porque vai ter um emprego. Não. Quando eu fiz a Faculdade de Direito, mudou totalmente a minha visão de mundo para várias situações. A senhora acha que a Faculdade de Direito ela tem essa função também? Sim. Agora, eu faço questão de registrar que o que realmente mudou a minha visão para o mundo não foram obrigatoriamente os meus professores das disciplinas tradicionais, mas sim os meus colegas, né, os veteranos que participavam do movimento estudantil. Porque eu entrei na faculdade em 1985, né, quando ainda nós lutávamos por eleições diretas para presidente da República, lutávamos pela redemocratização do Brasil, que foi reconquistada a duras penas. Né? Eu nunca tinha ouvido falar, né, sobre Estado Democrático de Direito, né, assim, sobre direitos fundamentais, Constituição, e tudo isso me foi passado, primeiramente, né, pelos alunos que já faziam o movimento estudantil. Então, eles parece assim que foram para mim um condão, né, que revelaram um novo mundo, né, ao qual eu abri os olhos e nunca mais consegui fechar. Né? Então, por isso, hoje, eu assim, acho importantíssimo esse processo que nós estamos vivendo, né, de valorização e consolidação dos direitos fundamentais que estão
na base das constituições democráticas modernas e da Constituição do Brasil, né, que foi escrita durante o período em que eu era acadêmica de Direito. E isso é muito bacana. Legal, né, cara? E eu digo o seguinte, né, hoje, até quando eu vou ensinar direitos humanos, que aí a gente fala muito de tratado, eu chego para os alunos e falo assim, ó, meu amigo, vocês devem ver tratado. A Constituição de 88, ela pegou tudo aquilo que precisava, até porque houve, né, o período de exceção, para nunca mais acontecer. Então, muitos direitos fundamentais elas estão na Constituição, né, doutora? Os direitos humanos em si, né, na nossa Constituição, que pese, às vezes, não são respeitados. Né? E eu vejo isso. E é por isso que eu digo, a Faculdade de Direito ela mudou minha vida para muita coisa. Até, eu sempre falo que aqui a gente brinca que sempre eu tenho que falar do Exército. Né? E aí, eu digo o seguinte, que no Exército, quando eu entrei, eu tinha 18 anos, no primeiro ano de Faculdade de Direito. Mas eu não, digamos assim, não me contaminei com aqueles pensamentos, justamente porque a Faculdade de Direito me fazia sopesar. Isso é bom? Isso é ruim? Funciona desse jeito? E é isso que eu penso da Faculdade de Direito. E aí, já puxando esse assunto que nós conversamos, doutora, o que a senhora pensa a respeito da jovem advocacia hoje para a OAB, né, na situação atual que se encontra? Rodrigo, um dos principais motivos de eu me candidatar, né, estar como pré-candidata à presidência da OAB, é sentir a dor dos meus alunos. Você, como professor do curso de Direito, você também deve sentir isso, porque eu vejo que os meus alunos se formam e não tem mercado para advocacia, né? E eu penso assim que isso é muito em decorrência de uma omissão da OAB, né, em relação ao nosso mercado, né, especialmente a OAB de Mato Grosso do Sul. Como eu tive a oportunidade de cursar mestrado e doutorado no Rio de Janeiro e comecei a advogar lá também, fiquei bastante tempo advogando na Ponte Aérea, sou inscrita na OAB do Rio também, tenho a suplementar do Rio de Janeiro, eu vi uma outra possibilidade, que é a possibilidade de uma OAB que chama a advocacia para combinar o jogo, para ninguém cobrar menos que a tabela mínima dos honorários, que tem um diálogo com a Defensoria Pública, porque a Defensoria Pública ela é uma conquista da cidadania, mas ela tem que atender o juridicamente necessitado, e não aquele que não é juridicamente necessitado, e que infelizmente é o que acontece muitas vezes aqui no Mato Grosso do Sul. Essa é uma reclamação geral dos advogados nos bairros de Campo Grande, no interior do estado, né, de que a Defensoria Pública está tirando o mercado da advocacia. E até, inclusive, ação de reparação de danos, por exemplo, é um tipo de ação que não precisa a Defensoria Pública atender. Né? Os advogados atuam pelo êxito. Né? Então, está faltando um pouco essa interlocução para que a gente tenha um mercado mais efetivo. E outra coisa também, Rodrigo, quando eu me formei, eu tive a oportunidade de não pagar a OAB nos 5 primeiros anos de inscrição. Era assim que funcionava. E atualmente não, atualmente o advogado se forma, né? A única coisa que ele tem é um pequeno desconto logo que ele se inscreve. Então, de fato, assim, há um desincentivo, né, em relação à advocacia. Eu tenho ouvido muitos advogados falarem para mim assim, doutora Gisele, para mim a OAB ela é apenas um boleto. Né? Então, o que eu penso como pré-candidata é que a OAB ela tem que buscar linha de crédito para quem vai começar na advocacia, para que essa pessoa possa montar o seu escritório. É necessário ter curso de empreendedorismo, porque quando você abre um escritório de advocacia, você não é apenas um advogado, você é um gestor, você é um empresário, né? E quem é que te prepara para isso? A gente não tem uma disciplina dentro das faculdades que nos prepare para sermos empresários, né? E o advogado, um profissional liberal, ele precisa ter esse suporte, né? Então, assim, nós queremos também criar o selo da jovem advocacia para premiar aqueles escritórios que cumprem o piso, que pagam o piso, né, para o jovem advogado. Isso aí foi até uma pergunta que o pessoal encaminhou para a gente, para estar repassando, né? Tem muitos escritórios que realmente não respeitam o piso, né? Exatamente. E nós queremos trabalhar com esses escritórios não punindo, mas incentivando. Então, quando o escritório, o escritório além do advogado, que é o dono, né, os sócios majoritários, terem que pagar a anuidade como advogados, eles têm que pagar a anuidade da empresa, né? Então, nós vamos criar um desconto progressivo, né, para que todo advogado que recebe o piso, né, dentro daquele escritório, ele vai entrar num desconto a ponto de que essa empresa de advocacia ela possa não vir a pagar, né, estar isenta da anuidade por cumprir
por cumprir o peso da advocacia. Então, nós queremos criar mecanismos para incentivar, né, que seja realmente cumprido esse patamar mínimo de remuneração. E a OAB ela tem recurso suficiente para arcar com esse desconto? Porque quando você dá um desconto, alguém você cria uma lacuna ali. Né? Hoje, financeiramente, a senhora entende que daria para suportar. Olha, eu vou te dar um exemplo concreto de que o problema é um problema de gestão. Tá? Com a pandemia, as OABs do Brasil inteiro adotaram medidas para minimizar a situação dos advogados, né? OAB do Paraná, ela está dando 50% de desconto, né, para os advogados na anuidade devido à pandemia. Então é o seguinte, nós temos condições, sim, nós temos condições porque nós somos um número muito grande de profissionais, o que nos permite fazer compras coletivas, o que nos permite fazer uma série de negociações que possibilitem a menor oneração dos advogados, né? Porque o que está acontecendo é que está faltando, né, uma gestão mais eficiente. Né? Então, eu tenho convicção de que se nós tivermos uma gestão competente, nós podemos bancar esse tipo de incentivo. Certo. E a senhora até comentou a questão da faculdade, que a gente não tem as aulas de empreendedorismo, algo nesse sentido. A faculdade de Direito, ela forma, né, profissionais do direito, é algo mais genérico, não para advocacia. Né? A advocacia realmente é um papel da OAB nesse ponto. Né? E uma coisa que, como professor, a gente também sente dos nossos alunos, dos recém-formados, passando na OAB ali, a gente sente eles um pouco afastados da OAB, um pouco longe do network que talvez precise. Como que a senhora pensa, né, em relação a esse novo advogado chegando ali? Como que a OAB pode auxiliá-los? Eu até te faço um desafio de você entrar na internet e aí você entra no site da OAB, vai ter lá banco de currículos, abre lá e você vai ver, está vazio, certo? A OAB, ela não faz nenhum incentivo no sentido de ter esse networking que você está falando, né? Então, a primeira coisa, vamos criar através da OAB um canal de interlocução entre as empresas que precisam e querem contratar advogados, né, e os advogados que querem se posicionar no mercado, né? Então, assim, nós queremos ter, sim, esse banco de currículos, mas que funcione, né? Então, a gente quer que a OAB ela faça esse trabalho de intermediação, né, que atualmente não é feito, né? E, além disso, também, a OAB, ela tem que trabalhar no sentido de que a tabela de honorários mínimos, ela seja efetivamente praticada. Porque os valores que estão ali não são valores, assim, nem são valores muito altos e nem são valores muito baixos, são valores médios, né? E, a partir do momento que o advogado, ele pratica, né, ele pratica aquela tabela de honorários, ainda que ele parcele esses honorários, ele começa a ter uma carteira, né? Então, você atende lá um cliente, você vai fazer um divórcio, por exemplo. Olha lá o mínimo da tabela, R$6.000. Ah, o cliente não tem condições de pagar, desembolsar os 6 mil. Parcela em 6 vezes, né? Então, você pode fazendo uns carnezinhos que você somando aqueles carnezinhos lá, vai te dar um volume considerável de recursos. Só que hoje, se a tabela da OAB fala 6 mil, o cliente vai em outro escritório que cobra 5, em outro que cobra 4, outro que cobra 2, outro que cobra 1.000.000. E a OAB não fala nada, certo? Então, a partir do momento que a OAB convidar a advocacia para combinar o jogo, então aí, ninguém vai cobrar menos que a tabela, certo? Mas quando que a gente ouve esse tipo de diálogo? Nunca, né? É um diálogo que não está acontecendo. Então, nós, do movimento OAB que queremos, nós realmente vamos desempenhar esse papel, né, para que nós tenhamos um mercado para a advocacia ser exercida de forma digna e rentável. Né? Então, esse é o principal mote da nossa pré-campanha. E a gente entra até naquela questão que você falou do judiciário, né, impor nos honorários, né? Assim, uma briga que eu tenho. Não, né? E eu não entendo, porque para mim, né, depois da reforma, o CPC anterior era uma coisa, mas depois do novo CPC, não tem margem para discussão. O valor é tanto.
inclusive contra a Fazenda Pública, porque tem uma tabela. Aí eu pergunto para a senhora, né, o que a gente podia fazer, por exemplo, para que os juízes respeitassem essa tabela, no caso de condenações, inclusive contra a Fazenda Pública? Olha, nós queremos criar uma procuradoria de defesa da advocacia, tá? Que ela vai atuar em duas frentes. Uma frente é essa, no sentido de que, quando o advogado tem dentro de um processo honorários arbitrados em valores aviltantes, né, a procuradoria vem para auxiliar, tanto no sentido de que o advogado dentro do processo possa questionar, então ele vai ter toda uma assessoria técnica e jurídica para isso, como também através da interlocução com esse juiz, com esse desembargador que colocou aquele honorário aviltante, né? E tem outra coisa, Rodrigo. Muitas vezes nós nos esquecemos que o 5º Constitucional coloca lá dentro dos tribunais alguém que vem da carreira da advocacia. Aí chega lá em cima e esquece. A primeira coisa que faz é esquecer que foi advogado. Vou contar uma história triste para a senhora daqui a pouco. A história triste é o seguinte, história triste, Rafael. Tava lá na tabelinha do sucesso lá, né? Aí ganhei a açãozinha, tá lá, era de 10 a 20. O juizão mandou 5%. Beleza. Né? Quem tem que recorrer? Não é o cliente, porque afinal depois do CPC, os honorários são do advogado. Isso. Aí fui lá, ingressei lá com recursinho. Né? Aí fui lá e pedi justiça gratuita, né? Óbvio, porque eu vou pagar uma apelação. Não faz sentido. Não faz sentido, né? Discutir esse negócio. Aí o desembargador, que veio da advocacia, monocraticamente, indefira a justiça gratuita. Pague custas ou desista do recurso. Porque ele sabe que eu não vou recorrer até o STJ nisso. Ele sabe que eu não vou entrar com recurso especial no que tange, na decisão dele, referente aí aos honorários. Porque senão, tente demorar 10 anos para julgar meu recurso e eu receber aquele dinheiro que está ali, aí vou lá e desiste do recurso. E veio da onde? Da advocacia. Exatamente. Então, Rodrigo, assim, presidente da OAB não é para ir conversar com o desembargador para resolver o problema de cliente dele. Sim. O presidente da OAB é procurar desembargador para fazer um diálogo para aquilo que a advocacia precisa. Então, nós queremos procurar os desembargadores que vieram do 5º Constitucional para lembrá-los que eles estão lá para serem a voz da advocacia lá dentro dos tribunais. Né? É por isso que existe o 5º Constitucional. Né? Não é para resolver o problema de alguém que está querendo ter uma aposentadoria de desembargador. Né? É realmente para que a advocacia se faça ouvir dentro desses tribunais. Né? Então, esse é um diálogo que tem que ser travado também dentro dos tribunais. Né? Então, assim, nós queremos criar essa procuradoria para que ela dê suporte aos advogados que têm problemas em relação ao arbitramento dos honorários e também em relação à violação das prerrogativas. Né? Porque, veja bem, comissão de seleção e prerrogativas. Aí você, advogado, vai numa delegacia de polícia, não consegue falar com o seu cliente, bate boca com o delegado, não, porque nós não temos agente, porque não dá, porque tal. E aí você vai depender hoje de um colega que faz gratuitamente, porque todos os cargos da OAB são gratuitos, nós não somos remunerados. Então o camarada, você está lá numa situação dessa, ele tem que deixar tudo que ele está fazendo para ir te atender. Né? Então nós queremos criar uma procuradoria com um corpo de advogados que esteja lá disponível para atender a advocacia quando houver a violação das prerrogativas. Então, essa procuradoria vai atuar nessas duas frentes. Né? Defender os advogados que têm problemas em relação ao arbitramento de honorários e também em relação à violação das prerrogativas. E essa questão do processo da justiça tardia, processo demora, processo parado em cartório, muitas vezes, essa procuradoria também, na ideia dela, atuar também nesse sentido, fazer o processo caminhar um pouquinho mais rápido? Sim, mas mais no sentido, né? Porque atualmente todos os tribunais, eles têm também as suas ouvidorias. Sim. O que acontece é que muitas vezes o advogado, a advogada não quer formalizar uma reclamação com medo de uma perseguição. Sim. Então, é onde a procuradoria pode atuar, porque aí ela não vai dizer, o doutor Rodrigo entrou em contato conosco para falar que o processo está lá 2 anos aguardando sentença, 2 anos concluso para sentença. Não, a procuradoria vai falar, olha, constatamos que tal processo
Entendeu? Então aí não vai nem dizer quem foi o advogado autor do réu. Né? Aí é o órgão. Aí é a instituição que não aceita mais esses processos demorarem tanto. Fica tanto tempo parado, sem uma sentença, sem um mandamento. Exato. É interessante. Isso mesmo, exatamente. Nós queremos justamente que a advocacia possa atuar reivindicando essas questões sem ser necessário que o advogado, né, entre num confronto direto com aquele juiz ou com aquele desembargador, né, responsável por aquele processo que está sendo moroso. A senhora acha que é possível esse diálogo entre a instituição OAB e o Poder Judiciário sem criar um atrito muito grande? Eu tenho certeza que sim, porque eu acredito nas instituições. Certo. Né? Eu creio que está faltando um pouco mais assim, de vontade, né, para levar até as instituições aquilo que é a necessidade da advocacia. Né? Então, é algo que, sem dúvida alguma, quando a gente tem uma OAB atuante, você tem resultado concreto para os advogados e advogadas. Entendi, doutora. Então, aproveitando, puxando esse gancho referente aí, né, a atuações junto ao tribunal, o que a senhora pensa do horário de funcionamento do fórum, hoje aqui em Mato Grosso do Sul, do meio-dia às 19? A senhora acha que é saudável, que não é? Eu acho que não é bom. Por quê? Porque, como uma repartição pública, né, eu acredito que ela teria que funcionar dentro do horário comercial, estar disponível para atender a população. E eu penso que o grande problema é que não há mão de obra suficiente, né? Ao contrário daquela política que diz que cada vez nós temos que ter o Estado mínimo, né? Eu penso que nós temos que ter um Estado adequado a atender às necessidades dos jurisdicionados, né? Então, se não há funcionários suficientes, que se realizem concursos para que as varas estejam melhor aparelhadas com recursos humanos e aí então os processos possam tramitar. Mas o cidadão ele tem que ter dentro do horário comercial, né, ou seja, de manhã e à tarde ele tem que ter lá a possibilidade de ter o acesso à justiça. Eu acho que o problema disso aí é falta de juiz, doutor. Eu acho que faltam juízes. Na minha cabeça muita gente fala assim, não, pô, um assessor. Mas no final tem o gargalo. Tem o gargalo do juiz, que o juiz tem que sentar, conferir os trabalhos e assinar, né? A senhora acha que é possível fazer? Eu estou entrando em outra seara, mas eu acho que a problemática hoje é juiz. Eu acho que falta juiz. E alguns que estão lá já não querem mais também brincar com esse negócio, né? Já estão ali, já não estão mais querendo. Porque não é possível. Um despacho inicial demorar 3 meses. Não é possível. Tem que avisar o cara que ele aposenta quando acaba a carreira, não é quando ele passa no concurso. Não é possível, não é possível. Mas, doutora, eu queria puxar esse gancho, né? Eu sei que é uma situação muito complexa referente ao quinto constitucional, mas a senhora acredita que a escolha do quinto constitucional sendo ali vista sexta, que sai pelo conselho do OAB, depois vai tríplice do tribunal para depois o governador escolher. A senhora acha que é o mais adequado? Será que, aí agora é uma percepção minha, será que não teria que ter eleição para a lista sexta, para uma eleição geral, né, com todos os advogados dizendo, ó, esses são os nossos 6 representantes, tribunal. Aí o tribunal escolhe 3 para depois o governador escolher 1? Olha, isso está na Constituição, né? O sistema atual está na Constituição, né? Então, assim, é o que temos para hoje, vamos dizer assim, né? O grande problema que eu vejo é que a OAB, no momento, ela está mais preocupada justamente com quem vai ser o novo desembargador, né? Do que com as questões que nós estávamos falando até agora aqui, né? Então, coisas que ficam assim nas entrelinhas, por exemplo, eleições da OAB. Os nossos cargos não são remunerados. O que nós sempre assistimos nas eleições? Comitês em mansões, onde os advogados vão no final da tarde, sempre tem uma cervejinha, sempre tem churrasco, sempre tem, né, assim, muitas vezes, assim, enfim, jantares em buffet de luxo, né? Não se questiona quem é que paga isso, né? E depois a gente começa a perceber que parece haver alguma relação com essas questões de poder, como é o caso do quinto constitucional. Então, eu acho que tem que haver mais seriedade, né, na condução desses processos, né? E uma das coisas que me animou muito para estar colocando a minha pré-candidatura agora, nesse momento, é que no contexto da pandemia, em que não podemos ter aglomeração, em que eu acredito que não vai ter,
né? Assim, jantares em bufês de luxo, que eu não posso bancar porque eu vivo da advocacia, né, e do magistério nos cursos de direito. Então, realmente não estou ligada a nenhum dos grupos que tem essas condições, né? Então, de fato, eu acredito que o que está faltando é uma seriedade maior, né, na condução desses processos de quinto constitucional. E vou até te dar um exemplo, Rodrigo, que eu sei que aí no seu roteiro tem uma questão da mulher advogada. 2016 foi o ano que a OAB intitulou como o ano da mulher advogada. Isso, né? exato. E nós tivemos um quinto constitucional, tivemos um desembargador eleito pelo quinto constitucional. Quantas mulheres a OAB indicou na lista sextupla? Vocês sabem? Não sei, doutor. Nenhuma. Nenhuma. No ano que a OAB intitula como ano da mulher advogada, né, ela não coloca nenhuma mulher. Aí você pode falar, mas de repente o currículo das mulheres era inferior ao currículo dos homens? Não. Negativo. Nós tínhamos 4 candidatas lá, pós-doutoras. A professora Rejane, lá da UCDB, por exemplo, era uma advogada respeitada, carimbada, criminalista. Não conseguiu entrar na lista sextupla. Né? No entanto, o candidato que foi o mais votado pela OAB de Mato Grosso do Sul, e que já era a gestão que aí está e que está reivindicando uma reeleição, só tinha uma especialização lá pro senso. Então, para uma mulher chegar a um espaço de poder, ela tem que estudar muito mais que os homens e ainda assim não chega. Certo? Então, assim, nós, mulheres advogadas, nós não queremos mais hipocrisia, sabe? Essa coisa de você falar, a mulher, e não colocar uma mulher na diretoria executiva, que é o que aconteceu a gestão passada, de tanto a gente reclamar, na gestão anterior tem uma mulher na diretoria executiva. Né? Então, assim, nós vamos ter eleições históricas esse ano na OAB, porque é a primeira vez que 50% das chapas tem que ser composta por mulheres. Mas nós não queremos só paridade numérica, nós queremos paridade de verdade. Nós queremos, dentro de uma lista sextupla, paridade. Nós achamos assim, para viver a igualdade de gênero, né, como sempre a direção foi composta por homens, as listas foram compostas por homens, agora é a nossa vez. Né? Porque senão você não consegue um equilíbrio. Né? E aí, puxando esse gancho, doutora, porque antigamente, essa questão de paridade, nós tínhamos lá 30% no mínimo para cada gênero, né? E isso agora, recentemente, acho que foi ano passado, né? Ou foi esse ano? Foi agora. Foi esse ano, né? Que alterou justamente para essas eleições de agora. E quando era 30%, eu já participei de alguns fechamentos de chapa, doutor. Era muito complicado trazer as expoentes para a chapa. Se ligava para as grandes advogadas, inclusive, né, a senhora já foi candidata a vice-presidente, né? Mas era muito difícil. A gente ligava para aquela advogada que a gente sabia que era uma expoente, muito bem qualificada, ligava para ela assim, não, eu não gosto disso aí, meu negócio é meu escritório, meu marido, meus filhos, e estou fora disso, né? Muita encrenca para minha cabeça. Doutora, a senhora acha que isso vem mudando com o tempo? Você sabe por que ainda não vem mudando? Porque quem está no poder não dá as condições para as mulheres participarem. Por exemplo, Rodrigo, vou te dar um exemplo concreto. Eu fui secretária-geral da OAB nos anos 90, quando o Carlos Marques era presidente. Foi a gestão que construiu essa belíssima sede aí na Mato Grosso. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa gestão. Eu percebi assim, o presidente estava sempre com o seu terno bem engomado, bem passado, a mulher dele não trabalhava fora de casa, então ele tinha toda uma estrutura para exercer a presidência da OAB. Eu era secretária-geral, às vezes eu estava lá numa discussão de alta complexidade, e aí tocava o telefone e eu ia atender a empregada. Dona Gisele, acabou o óleo, como que eu vou fazer almoço? Né? Então, a empregada jamais ligaria para o presidente, jamais liga para um homem para resolver problemas desse tipo, né? Então, como que nós vamos resolver isso? Primeiro, na sede da OAB e nas salas da OAB, dos fóruns, nós queremos ter espaço para a mulher advogada deixar o seu filho enquanto ela estiver exercendo, ou numa reunião lá da Comissão da Mulher Advogada, ou também se ela tiver uma audiência, né, e aí ela tiver um imprevisto, não tiver onde deixar sua criança. Biblioteca infanto-juvenil, porque às vezes o filho é adolescente, né? Nós queremos criar condições efetivas para que a mulher... Então, vem cá, o problema é o filho, o problema é que você não tem... Não
Não tem problema, aqui tem a biblioteca, aqui tem a brinquedoteca, aqui nós temos espaço, você vai poder vir, deixar sua criança aqui, que ela vai ficar bem cuidada e você vai poder participar da UAB, você vai poder fazer a sua audiência. A questão da amamentação também, nós mulheres precisamos ter dentro dos fóruns espaços dentro da sala da UAB reservados para que a gente possa amamentar quando a gente for mãe. Eu, Rodrigo, vou te falar, eu não tinha consciência de gênero, porque eu sou uma mulher forte, certo? Então, eu, assim, achava que eu era Margaret Thatcher. Eu não precisava, né, dessa questão de cota e tudo mais. Falei, não, eu nunca precisei disso, eu sempre fui muito corajosa. Como eu falei, trabalhei em presídio e tudo mais. Mas, assim, sabe quando que eu me dei conta que tem diferença e que por mais que a gente nade, a gente pode morrer na praia? Quando eu me tornei mãe, porque eu era casada com um advogado, certo? O pai da minha primeira filha, eu fui mãe, a vida dele continuou como se nada tivesse acontecido. E eu fui amamentar a minha filha, né? Eu fui cuidar da minha filha, foi no ano de 94, quando houve a reforma do agravo. Eu que sou uma mulher, eu não sou insegura, tudo que eu faço, eu estudo, tenho a maior segurança. Eu me senti insegura. Por quê? Porque eu fiquei fora do escritório justamente quando mudou o regime do agravo. Então, quando eu voltei, quando tenho qualquer despacho que eu não goste, que é contra o meu cliente, eu agravo de tudo. Eu acho que uma das coisas que eu fiquei famosa é isso. Eu agravo de tudo, eu apelo de tudo, recurso especial, recurso extraordinário, de tudo. Mesmo que o cliente não me pague, se eu não gostei daquela decisão, acho que prejudicou meu cliente, eu recorro. E aí? Para entrar com agravo? Certo? Eu tive que parar para estudar com a criança chorando, com o peito estourando, com o leite vazando, você está entendendo? Então, eu vi que, na verdade, as condições não são iguais para homens e mulheres. Que nós temos, sim, nós mulheres, que nos posicionarmos como tal e reivindicarmos as mudanças necessárias. E aí eu vou encerrar essa fala com uma questão concreta que aconteceu há pouco tempo atrás. Eu tenho uma filha temporã, minha caçula. Eu tenho a empregada que fica com a minha filha e tal. Só que um determinado dia eu precisei fazer uma sustentação oral no Tribunal de Justiça, né? Como você sabe, está marcado para 8 horas, mas a gente tem que chegar lá 7h20, porque é pela ordem de chegada, né? Você tem que chegar antes, se apresentar ali ao meirinho e é pela ordem de chegada. O que aconteceu? A empregada que prometeu que ia chegar mais cedo não chegou. Então, eu tive que ir com a minha filha para o tribunal. Quando eu cheguei no tribunal, né, ali da entrada da cancela para trás, eles falaram que minha filha não podia entrar, que lá não podia entrar criança, não entrava criança na sala de sessão. É uma regra, lá não pode entrar criança na sessão. E aí, então, que a minha filha podia ficar sentada da cancela para frente. Quer dizer, sem ninguém responsável pela criança. Qualquer pessoa ia ali, dava um doce para ela e levava minha filha. Né? Faz sentido, olha a situação. Aí eu falei, não, de jeito nenhum. Minha filha vai entrar, ela vai ficar quietinha, sentadinha, eu vou fazer a sustentação oral e vou embora. Não dá. E virou aquele bate-boca. Enquanto isso, chegou outro advogado, e passou outro, e passou. Passaram 4 advogados na minha frente, porque ali a recepção não tem nada a ver com o meirinho que está lá dentro, certo? Passaram os 4 na minha frente, eu fiz um escândalo. E aí eu liguei para o desembargador diretor do foro, só aí então é que eu consegui entrar com a minha filha. Agora, imagina o meu estado emocional, depois de tudo isso. Com certeza. E quando eu entrei, eu tive que ficar com a criança, esperando os colegas, né, que puderam passar sem problema algum e que passaram na minha frente. Aí eu fui pedir para o meirinho, olha, a situação é essa, assim, doutora, desculpa, eu não tenho como passar a senhora, o primeiro que me falou aqui, tal, a regra é essa. Então, a mulher advogada, ela tem que ter prioridade nas sustentações orais, a mulher advogada que está amamentando, ela tem que ter prioridade nas audiências, né? Com muita luta, agora a gente tem um provimento nesse sentido, mas que muitas vezes não é efetivado na prática. Então, nós queremos fazer uma gestão em que essas questões elas estejam realmente sendo respeitadas na prática. Com certeza, não, perfeita a fala da senhora. E agora a senhora falou, né, me abre os olhos a senhora falando isso, porque a senhora, como eu acompanho a senhora desde uma longa data, igual a senhora falou, eu sou uma mulher forte, mas em determinado momento eu percebi que não é assim.
que precisa, Precisa né, cara? disso, Diferente, né? É uma situação diferente. E isso é muito bacana. E a senhora né, falou de uma senhora. situação de 90 e alguma coisa, né? Nos anos 90, e aí nós estamos em 2021 E nada mudou. e nada mudou Exatamente. de maneira expressiva. As né? dificuldades continuam as mesmas, né? Então não é só fazer um discurso de mulher e tal, não. São medidas concretas. Chega de discurso para falar que é bonitinho, ano da mulher advogada. Não, nós queremos mudança na prática. Verdade, doutora. Deixa eu perguntar para a senhora professora, curso de Direito, professora de mestrado. Doutora, o que a senhora pensa sobre os cursos de Direito 100% online? Olha, eu lamento, assim, como professora, eu senti muita diferença, obrigada, eu senti muita diferença, né, da aula presencial para a aula online, né? É uma aula muito mais fria, né? Sentimos, né? Não é verdade? Uma aula muito mais fria, tem menos interação, né? Também não são todas as pessoas que se adaptam a esse sistema online, não são todos que têm uma disciplina para isso. Às vezes a pessoa, o aluno, né? Ele se dispersa, fica sem condições de ter um aproveitamento efetivo, né? Então eu não vejo com bons olhos essa questão de curso de direito totalmente online. Acho que é um tipo de curso que você precisa ainda ter, né, aquele contato direto com o professor, acho que é muito importante. Não, é até aquela conversa que nós falamos do networking, né? Porque o networking ele começa na faculdade. Porque os nossos professores, querendo ou não, né, igual a gente falou no comecinho aqui, né, que por vezes o professor de direito ele não é pedagogicamente preparado para tanto, mas ele é o profissional da área. Ele é um advogado, ele é o promotor, é o juiz, é o delegado, que começa lá. Inclusive, muitos colegas hoje, colegas professores, foram meus professores e aí a gente perguntar como é que faz para ser professor, o que eu preciso fazer? E essa questão online, você não tem o que eu brincava, o corredor da faculdade para ter essa conversa. O primeiro networking ali. Quantos alunos mandam mensagem pra gente, às vezes, pedindo alguma coisa, pedindo uma orientação, como é que faz tal coisa, porque a gente teve aquela intimidade ali na época de faculdade, aquela interação. Hoje em dia é realmente muito mais frio, né, cara? Agora eu vou abrir meu coração para a senhora. Né? Igual a senhora falou a situação triste que aconteceu comigo. Eu fui, né, ministrar aula substituindo um colega que ficou doente com Covid, né, na universidade nossa aqui, e aí dei aula online, 100% online, maravilhosa, tudo bem. E aí eu fui no estabelecimento comercial do amigo meu, né, aí eu tô lá, ele falou, Rodrigo, você é um excelente professor de direito empresarial. Eu falei assim, não. Ele falou, não, porque tava o brother aqui jogando sinuca e assistindo sua aula, cara. Aí não. E não tem o que fazer, né, doutora? Não tem pra onde a gente ir nessa situação. E até a qualidade de ensino, né, cara? Fica prejudicada a qualidade de ensino. E, por exemplo, exame de ordem ele não tá nem aí para isso. Ele vai vir como ele sempre veio, né? Ele não se preocupa como é que o aluno tá passando esse período e tudo mais. Então, realmente, dá uma prejudicada no ensino. E a OAB, como sendo uma das vertentes do direito, né, como que ela pode auxiliar isso? Como que ela pode cobrar as faculdades? Como é que a senhora pensa? Muito boa sua pergunta. Quando se abre Quando se abre um novo curso de Direito, a OAB ela tem que se posicionar, é obrigatório ter o parecer favorável da OAB, né? Eu acho que está faltando coragem para a OAB dizer não, certo? Doutora, porque abrem-se muitos cursos, não, doutora, né? eu vou falar uma coisa para a senhora. Será que é a comissão do ensino? Exatamente, essa mesmo. Mas eu vou falar uma coisa para a senhora. Eu tô lá em Brasília, doutora. É o seguinte, chega lá, a ordem é assim, nega tudo. Nós negamos tudo, doutora, você acredita? No Conselho Federal. No Conselho, nós negamos tudo, doutora. Lá chega lá, o cara pode vir com o projeto pedagógico que vai fazer o curso na Lua. Aí quando a gente analisa, meu amigo, tem uma normativa lá do Conselho Federal relativo que assim, quantitativo de vaga é uma vaga para cada 1.000 habitantes. No Brasil inteiro já deu. Já deu. E aí não, a gente nega justamente pela questão da necessidade social. Mas o MEC, tá tudo bem. O MEC chega lá no MEC e ele fala, não, tá aprovado. Não. Ué, eu vou contar para a senhora uma situação. Parecer não é vinculante, né? Não é vinculante. E aqui em Campo Grande, doutora, vai abrir um curso online, a senhora sabia. E ele já tem nota 5 no MEC. Nota 5 no MEC. Isso não passou pela OAB. Assim, o MEC ele já avaliou, já deu nota 5, nós nem estamos sabendo o que acontece. Então, assim, o meu problema aí que eu vejo é um problema político lá. Um problema político. Por quê? Porque quem autoriza é o MEC. E o parecer não é vinculante.
Então, e aí o presidente da OAB Federal brigou com o presidente da República. Aí acabou. Aí faz de pirraça. Rodrigo, então eu já vou te convidar a fazer parte de uma comissão especial, tão logo eu tome posse, para a gente estudar essa questão a fundo. É complicado. As medidas jurídicas cabíveis a esse respeito. Exato. Porque é um absurdo. É um absurdo. O mercado já está mais do que saturado. Não tem condições, né, de todo ano aprovarem-se tantos alunos do curso de Direito. Eu considero assim que é um estelionato que está sendo praticado muitas vezes contra alunos que, há poucos dias atrás, na minha igreja, eu fui no culto, e o aluno falou para mim, professora, ele agora já é formado, né, já até passou na UB, já é um advogado, mas ele foi meu aluno. Professora, eu estou com vontade de rasgar meu diploma. Ele tirou a OAB logo que estourou a pandemia, então um momento de retração do mercado, muitos escritórios, né, fechando, demitindo gente e tudo mais. Então ele falou, olha, não consigo emprego, não sei o que eu vou fazer, vou rasgar meu diploma. Então é uma coisa muito, muito triste, né, que está acontecendo. Exato. Só que isso já vinha acontecendo antes da pandemia. Sim. Né? Então, de fato, eu penso assim que falta uma política, né, para que se tenha mais profissionais em áreas que estão faltando, médicos, por exemplo, né? E advogado já tem o suficiente, já tem muito mais do que seria o recomendável e aceitável. Exatamente. Né? Então, a gente, enquanto OAB, nós temos que tomar posição firme em relação a isso. Não, e lá é triste demais. Eu até brinquei, fiz uma live hoje com os colegas lá, falando essa questão. Porque abrir curso de direito é fácil, é o professor custa dias e acabou. Exatamente. A medicina não é assim, você tem que ter um hospital universitário. Né? O laboratório caríssimo, né? O pessoal falou assim, não, mas o CRM fiscaliza mais. Eu falei, não, o problema não é o CRM. O problema é que para um grupo econômico tentar abrir uma faculdade de medicina, meu amigo, ele tem que ter um hospital. Se não tiver um convênio... Vai investir muito, né? É muito dinheiro. Agora a faculdade de direito você pega 5K, ué. Nem biblioteca mais, biblioteca online. O projeto pedagógico, quando chega lá para análise, é assim, ó, você pega os professores assim, o cara é doutor da NASA, beleza. Aí quando você vai pegar o lápis do cara, o cara já tem 3 outras faculdades que dá aula, não bate a carga horária. Mas o MEC olha assim, não, ele não olha realmente o Lattes e para ver se o camarada trabalha vai pensar, não, tem 3 doutores aqui no núcleo do centro estruturante, tem 5 mestres e um especialista lá que carrega água. Não, pode levar. É desse jeito. E abre indiscriminadamente. E assim, e esse é o problema, que aí eu vejo que a gente depende muito da política, não política institucional nesse caso, mas uma política relativa referente à presidência da República, que não há. Para a senhora ter uma ideia, aí agora eu vou contar bastidores. Teve assim, a comissão do Conselho Federal está tentando marcar uma audiência com o Ministro da Educação há anos. Há anos que eu digo assim, depois, 2018 para cá. E não consegue. Aí teve lá um abençoado lá que falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos chamar um deputado. O deputado marca, né, com o ministro, e aí o OAB aparece lá. E o cara vai receber a gente. Beleza. Rapaz... E era um Entraub, vou falar mal do Entraub, era um Entraub. Chegou lá, aí o Entraub viu, deputado, tudo bem, entra aqui. Quem que vocês aí? Não, vieram do OAB. Não, o OAB não recebe. Vou voltar. Desse jeito. Brincadeira, tá louco. Desse jeito. Aí como é que você conversa com o camarada? E hoje em dia, com a virtualização de tudo, o aluno que ele tem um ensino jurídico ruim, ele está concorrendo com um cara, sei lá, do Amazonas. Se o cara do Amazonas tem um ensino bacana, ele pode trabalhar no escritório aqui em Campo Grande, online. Hoje você faz tudo, né? É complicado. Então tem que zelar realmente pelo ensino jurídico. E agora que nós já falamos mal do Conselho Federal, do troço todo aqui, doutora, pergunta o seguinte, doutora, o que a senhora pensa sobre as eleições diretas para o Conselho Federal? Sou a favor. Sou a favor das eleições diretas em todos os níveis, sou sempre a favor, né? Eu acho que as eleições diretas, no mínimo, elas podem aproximar mais, né, os advogados do Conselho Federal, porque hoje parece que é uma realidade tão distante para quem está ali, como é o meu caso, sobrevivendo da advocacia, né? Às vezes perguntam, a senhora é a favor ou contra a gestão do Felipe Santa Cruz? Eu falei, gente, isso está tão distante da minha realidade, está tão longe de mim, né? Vi agora que foi inaugurado lá um sistema fotovoltaico na UAB e o conselheiro ali Raguiante falou que foi 100% bancado pelo Conselho Federal, sem nenhuma contrapartida da UAB de Mato Grosso do Sul. Falei, então parabéns. Então parabéns para o Conselho Federal, né? Mas eu acho que as eleições diretas, elas podem aproximar mais os advogados do que acontece hoje
em âmbito federal. Né? Essas eleições indiretas, eu acho que elas acabam, assim, colocando, de fato, né, a direção do Conselho Federal muito distante, né, da realidade dos escritórios de advocacia. Então, eu sou a favor, sim, das eleições diretas. E assim, uma briga minha, quando houve essa discussão, inclusive no conselho nosso aqui da OAB-MS, a minha briga era o seguinte, eu falei, não, tudo bem, vamos fazer eleição direta, não tem problema, acho maravilhoso. Mas, desde que eu me tornei advogado em 2009, até hoje é só chapa única. Você pode ter 1 milhão de eleitores, mas só tiver um cara para votar. Aí que eu fui pesquisar, aí para você lançar uma chapa no Conselho Federal, você tem que ter apoio de 6 sucessões, 6 seccionais. Aí o brother, né, com todo respeito aí, o presidente da OAB hoje, vai falar assim, não, eu tenho meu pré-candidato aqui, que já tem apoio de 22 seccionais. Beleza? E já não tem a segunda chapa. Já não tem a segunda. 27. Exatamente. Então, assim, é uma situação muito complexa. Para mim, isso é uma causa de barreira intransponível. Causa de barreira bem grande mesmo. Né? Então, é muito fácil você liberar. Ah, não, eleição direta, beleza. Ah, mas o cara só tem um para votar. Ou você libera tudo, quem tiver a sua chapa, quem tiver interesse, lança. E aí, ele, igual, né, qualquer candidatura para os cargos aí da República, você quer lançar, você tem seu partido, você lança e você vira com seus votos aí. Vai correr atrás de eleitores, né? Ou a gente sempre vai estar fadado essa situação de chapa única e aceitar a goela abaixo que tem. Exatamente. E eu acho, Rodrigo, que as eleições diretas vão permitir aos advogados vislumbrarem como as OABs, as seções estaduais, né, conduzem o seu trabalho, porque um dos motivos que me senti com vontade, né, de me pré-candidatar à presidência da OAB foi ter conhecido uma outra forma de atuação, que é a do OAB do Rio de Janeiro, onde eu estou inscrita também. E hoje eu vejo a OAB de vários estados. Comecei a me interessar e verificar que há diferentes formas de gestão da Ordem dos Advogados. Né? Então, para te dar um exemplo, quando eu tirei a minha suplementar no Rio de Janeiro, né, uma semana depois eu recebi um envelope branco. Quando eu abri, eu falei, gente, eu cheguei ao primeiro mundo. Por quê? Eu recebi um cartãozinho de desconto odontológico, né, que lá no Rio de Janeiro você tem assistência integral, ele só não cobre tratamento estético. O demais não é desconto, é cobertura integral. Um cartãozinho de seguro de vida, um de assistência funeral e um cartão de descontos em relação aos médicos. Não é o plano de saúde, é um cartão de descontos. Aquela rede credenciada, que são os melhores médicos do Rio de Janeiro, você vai pagar o mínimo da tabela do CRM, certo? E fora isso, tem a questão do plano de saúde, que como todo plano coletivo, se você chegar na OAB do Rio de Janeiro para fazer um plano de saúde, né, na caixa de assistência, você vai pagar bem menos do que você pagaria se você fosse fazer o comum. Só que aqui em Mato Grosso é diferente, você faz essa experiência. Liga segunda-feira na Unimed e fala, eu como pessoa física, Rodrigo, eu quero, né, ser cliente da Unimed, eles vão te dar um preço. Aí você liga lá na caixa de assistência da OAB e você vai ver, vai custar muito mais caro. O plano coletivo da OAB de Mato Grosso do Sul é muito mais caro do que o plano individual, né? Então, o que nós queremos? Nós queremos dar outras oportunidades para os advogados, né? Então, nós queremos que outros planos de saúde possam ser oferecidos, né? E que aí você, de acordo com o teu perfil, você possa escolher aquele que vai ser mais adequado para você. A concorrência, né, também melhora bastante. Exatamente. Né? Por que a gente tem que ficar preso na Unimed? Sim. E por que essa Unimed custa mais se for coletivo do que individual? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Então isso fica claro quando você perguntou lá no início, mas Gisele, e a questão, vai poder dar essa anuidade de 5 anos, fazer todas essas isenções que vocês estão pensando? Sim. Porque o problema é a má gestão. Quando você gerencia bem, você consegue fazer tudo isso. Porque a OAB do Rio faz, a OAB do Paraná faz, e a OAB do Mato Grosso do Sul tem condições de fazer também. Excelente. Vamos para as perguntas, né, do pessoal, né? Tem uma aqui que fala o seguinte, e até é interessante a senhora com o currículo da senhora, o que a OAB pode fazer para ajudar a ampliar os cursos de pós-graduação em estrito sensu no Estado? Haja vista que só temos um mestrado específico no direito. Exatamente. Olha, a OAB do Rio de Janeiro, ela tem um convênio com a Universidade Cândido Mendes e oferece curso de pós-graduação em estrito sensu a um preço assim baratíssimo, né? Então, eu como professora do curso de mestrado e doutorado em meio ambiente, meu compromisso é procurar as universidades justamente para que nós tenhamos
programa de pós-graduação em estricto senso. Hoje nós já temos doutores suficientes no Estado, né? Temos doutores em Direito que lecionam na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em outras universidades. Então, nós temos condições de ter, sim, convênio da OAB, né? Vamos ver qual vai ser a universidade que vai ter a melhor proposta. Vamos fazer uma licitação. E aquela universidade que oferecer o melhor preço, com o melhor corpo jurídico, né, nós vamos estar juntos para viabilizar essa pós-graduação em estricto senso. Tem, com certeza, com certeza. E realmente precisa. Precisa porque, se você for analisar, hoje nós já temos programas de pós-graduação, desenvolvimento local, meio ambiente, tem vários programas, mas em direito, só o da federal. Só da federal, isso daí é 20 vagas a cada um ano e meio. Exatamente. Para todo o corpo do direito jurídico, né? Não só para advogado. E mesmo sendo uma pós-graduação em estricto senso, ela pode ter um viés voltado para o mercado da advocacia, né? Não precisa ser um mestrado acadêmico, mas ela pode ter, né, esse viés de preparar o advogado para ter uma atuação nos tribunais superiores, né? Não necessariamente. Quando eu fui cursar mestrado e doutorado, muita gente perguntava, né? Principalmente comecei na Ponte Aérea, depois mudei para o Rio, fiquei um tempo lá. Pô, mas por quê? Para que você vai fazer mestrado? Por que você vai fazer doutorado? Você quer dar aula? Não, eu quero saber mais. Eu quero aprender mais. Eu quero ter oportunidade de sentar e ouvir gente que sabe mais do que eu, né? Então, eu quero ter oportunidade de aprender. E isso está faltando realmente. Eu já sou da carreira acadêmica, valorizo muito isso, né? E sem dúvida alguma, é uma coisa que eu vou dar prioridade na nossa gestão. Excelente, doutora. Um colega aqui perguntou para a senhora, com a experiência que a senhora tem, o que se pode fazer para mostrar aos juízes que os advogados são essenciais? Rodrigo, essa é uma pergunta muito interessante, né? Por quê? Porque não existe hierarquia, né? Exato. Não existe hierarquia entre juízes e advogados. A Constituição diz que os advogados são indispensáveis à administração da justiça. E de vez em quando a gente ouve falar de juiz que deu voz de prisão a advogado por desacato. Teve um colega meu que fez isso, que ele tomou a voz de prisão e fez audiência. Exatamente. Mas é incrível que a gente não ouve falar de advogado que deu voz de prisão ao juiz por desacato. Exatamente. Né? Então, de fato, há assim, no sistema aí de freios e contrapesos, nós estamos realmente numa posição assim, em desvantagem, né, em relação à atuação da magistratura. Então, eu penso que é muito importante que a OAB ela faça um diálogo com a Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul, né? Acho que é importante buscar essa parceria, né? Eu penso que a OAB pode estar realizando alguns eventos. Que evento que você vê da OAB envolvendo magistrados? A gente não vê. Eu penso que a gente pode fazer alguns eventos de capacitação com temas jurídicos, né? E envolver até para essa questão do networking que nós falamos, né? Tem que haver um relacionamento mais assim, mais amistoso e que ao mesmo tempo seja muito assim difundida essa questão da igualdade hierárquica entre advogados e juízes, né? É uma coisa que está faltando e, de fato, o movimento OAB que queremos está trazendo essa novidade, porque nós queremos atividades de capacitação envolvendo a magistratura, a promotoria e a advocacia. Eu vejo isso que a senhora falou, porque assim, eu quando saio, assim, eu sou um cara que respeita normas, viu, doutora? Aí no exército, era tenente lá, o capitão era assim, senhor, o senhor quer ir embora. Aí virei advogado. Aí você vai ler, 8906, não há hierarquia. Eu falei, acabou. Não podiam ter me informado isso, né? Não põe isso na minha lei, não, meu amigo. Não tem, eu vejo que é o advogado novo, ele tem acho que é na cabeça dele, ele tem uma subserviência com o juiz. Eu acho que ele vê muito filme americano, e aí na hora que o juiz entra de pé, aquela coisa toda. Por exemplo, ainda tem tribunais, né? Na verdade é o tribunal militar, né? As auditorias militares é assim. Na auditoria militar, quando entra os julgadores, todo mundo fica de pé. Mas por quê? Porque são militares. Então os militares, eles têm isso, né? Digamos assim, o presidente não é o juiz togado. O juiz auditor é o que faz a sentença. O presidente da sessão de julgamento é um coronel, é um general. Aí o general chegou, o que está sendo julgado, ele é um soldado, é um sargento, é um tenente abaixo dele. Todo mundo levanta. Tudo bem, isso é lá.
Agora, você está assistindo um filme americano, né, advogado? Tá lá escrito. Não é para também zoar o plantão do juiz, não é isso que eu estou falando. Mas trata, como diz a lei, não é hierarquia, mas tratar com respeito. E está tudo bem, né? E está tudo certo. Doutora, fomos forçados a nos digitalizar, né, nesse período de pandemia. E aí o colega da senhora perguntou aqui quais são os planos para adaptar a velha guarda da advocacia para essa nova advocacia digital. Até comentou que o STF está no TikTok hoje em dia, né? Como é que faz para incluir esse pessoal? Olha, isso é algo que sem dúvida alguma está faltando. Nós queremos colocar nas salas da OAB, nos fóruns e também nas sedes da OAB, tanto aqui da sede principal como nas subseções também, nós queremos colocar um serviço de inclusão digital. Os funcionários que forem trabalhar com isso, eles vão ter uma capacitação para lidar principalmente com os advogados mais maduros, né? As pessoas mais velhas, em geral, elas têm mais dificuldade para a inclusão digital. Então, nós queremos, assim, capacitar o corpo técnico da OAB, né, para que os advogados com dificuldade possam ter essa assistência, né, de modo a que, né, eles tenham condições de estar no mercado em igualdade com os advogados mais jovens. Legal. E o que a senhora acha dessa publicidade no TikTok? Assim? A senhora acha que é normal, que é uma evolução? Não sei. É um caminho sem volta? É um caminho sem volta. Essa moda vai acabar? Daqui a pouco estou eu fazendo dancinha no TikTok, não sei. Olha, eu vi até essa semana agora uma reportagem sobre um advogado que ficou famoso, está com mais de, acho que 68 mil seguidores. Sim. Porque ele tem uma veia artística, talento para ator e tal, e que está sendo um fenômeno, né? Eu acho interessante, eu sou uma pessoa muito aberta a novidades, né? Procuro me incluir digitalmente, procuro estar, assim, antenada aí com essas novas tecnologias e tudo mais, né? E eu acho que essa mudança veio para ficar, não tem como você fugir. Eu não sei se atualmente isso está se refletindo em clientes para esse advogado. Isso muito bem, doutora. Muito bem. Assim, eu já falei, para mim ele é um excelente comediante. Eu chamaria e pagaria ingresso para o stand-up, mas a advocacia eu não sei se é isso. Eu também não sei, eu fico com as minhas dúvidas, acho que o colega tinha que nos dar essa informação, né? Se realmente esses 68 mil seguidores, né, resultam realmente em honorários, em clientela, né? Porque uma coisa é você se divertir ali com a história do advogado e tal, com o TikTok e tal. Agora, a outra coisa é você contratar aquele profissional, né, para resolver um problema concreto que você tem. Exato. Né? Então, eu acho que são coisas diferentes. Ter muitos seguidores nem sempre significa ter clientela na advocacia, né? Então, acho que só o tempo dirá, né? Exato, doutora. Doutora, infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu vou fazer a última pergunta para a senhora. Agora vem a pegadinha que você falou? Agora é a pegadinha. Não, pegadinha não, mas podia ser uma pegadinha. Não. Doutora, a pergunta para a gente fazer o fechamento. Por que a senhora gostaria de ser presidente da OAB-MS? Rodrigo, eu participo da OAB já desde a época que me formei em 89, fiz parte de várias comissões, né? Por último agora na Comissão de Meio Ambiente, fui conselheira estadual, fui secretária-geral nos anos 90, e eu achava assim que eu já tinha dado a minha contribuição, deixa para a garotada, sabe? Já participei muito, já contribuí muito, não ganha-se nada para isso, exato, né? Então eu achei que a OAB já era um capítulo já passado da minha história. Mas, assim, o que me fez, né, sentir a vontade de me pré-candidatar à presidência da OAB foi, assim, sentir essa distância tão grande que a OAB foi, assim, adquirindo em relação a quem realmente sobrevive da advocacia. Porque eu vejo a OAB muito envolvida com as questões de quinto constitucional, sabe? Eu vejo muito glamour ali naquela direção. Mas eu não vejo, por exemplo, a voz do advogado que está lá na Moreninha, né? Nós queremos lacrar a Moreninha, vamos ser muito bem votados. O doutor Calixto, que fez carreira lá, é uma das pessoas que está aí na nossa chapa, né? Eu não vejo, assim, a OAB sendo a voz daquela advogada e daquele advogado que abriu uma portinha na sua sala, transformou a sua sala de visita numa sala de advocacia,
né? Eu vejo que mudou muito. Eu ainda sou de uma época em que era possível você ganhar ações com reclamações trabalhistas, tinha muito retorno, honorários e tal. Hoje está cada dia mais difícil com a reforma trabalhista, sim, então, né? Está cada dia mais difícil, né? Ações em que você consiga ter um bom resultado no êxito, né? Então, eu vejo assim, a cada dia mais o mercado da advocacia sendo diminuído, limitado, né? E o advogado sendo desprestigiado, né? Então, como eu falei, eu sinto a dor dos meus alunos que se formam em direito e não tem mercado. Vão lá e ficam mandando currículo e eu não queria entregar a todos e não posso. Então, como eu vejo assim, o silêncio da OAB em relação a essa triste realidade que hoje tem advogado passando fome, né? Uma das coisas que nós queremos fazer é um serviço de assistência social para ajudar os advogados que estão nessa situação. Queremos ter uma previdência também que seja muito bem gerida para que o advogado tenha direito de um dia se aposentar, porque hoje o advogado não tem direito nem de se aposentar nem de morrer, né? Você não pode morrer, quem vai cuidar dos seus processos? Como é que fica? Meu pai era advogado, ele faleceu, né? E eu comecei a peticionar nos processos do meu pai, informando o falecimento dele e tal. Teve um juiz que falou que eu ia ter que ficar responsável pelo processo. Falei, peraí, se eu fosse médica ou veterinária, né? Então, sabe o que eu fiz? Comecei a colocar a minha mãe, uma carta dela informando que meu pai faleceu, que a minha mãe é pedagoga, professora. Porque senão eu tinha que ficar responsável, entendeu? Aí lá tinha eu que agravar naquela... Gente, o advogado não tem direito de morrer, né? E eu estive na OAB na época, perguntando, pedindo ajuda, ninguém sabia dizer nada, porque ninguém conversa sobre isso. Então, eu acho que tem muitos assuntos relacionados ao exercício da advocacia, ao mercado da advocacia, à condição de vida do advogado, à aposentadoria do advogado, e que hoje a OAB não se ocupa desses debates. Por isso, eu estou me colocando como pré-candidata à presidência da OAB de Mato Grosso do Sul, porque eu quero que o advogado, a advogada, tenha melhores condições de exercício profissional. Eu quero que a advogada ou o advogado tenha condições de estar no mercado sendo dignamente remunerado. Então, é por isso que eu estou colocando a minha pré-candidatura à presidência da OAB e já peço o voto de vocês. Muito obrigado. Maravilhoso, doutora. Assim, eu até falei para o Rafael, assim, é uma honra ter aqui a senhora pré-candidata e os outros pré-candidatos também, porque quando eu comecei na advocacia, eu já entrei numa eleição, né? Já participei de eleição, e eu olhava, assim, os candidatos, pré-candidatos na época, assim, rapaz, isso é muito distante de mim, e hoje, 12 anos depois, estamos aqui conversando, e isso é muito bacana. Doutora, muito obrigado pela presença. E pode contar aqui com o Espaço Papo Raro sempre que a senhora precisar, a gente está à disposição conversar. Muito obrigada. Eu quero, assim, agradecer muito a vocês pelo convite, parabenizá-los por esse programa Papo Raro, que é um programa muito bacana, né? Sempre estou curtindo vocês aí nas redes sociais. Obrigado. Né? E espero que esse ano, né, essas eleições, de fato, elas sirvam para renovação, né? Que nós precisamos oxigenar, né, a nossa OAB de Mato Grosso do Sul, que a gente tenha realmente novidades e mudança, e esse movimento OAB que queremos representa, de fato, a mudança. Então, eu quero deixar, né, a minha gratidão e também o meu contato, né, oabquequeremos@gmail.com, né, que as pessoas possam estar mandando seus e-mails. Inclusive, estamos construindo a nossa plataforma de propostas através desse e-mail. Quem quiser, manda a sua proposta, com certeza vai ser contemplada na nossa gestão, né, se os advogados e advogadas assim decidirem. Muito obrigado, doutora. Obrigado, doutora. Um abraço para todos aí. Valeu. Sucesso. Vamos lá.